Essa aqui é parte 3 sobre a descoberta da Fórmula 1. Nesse episódio você acompanhará a disputa entre Ayrton Senna e Alain Prost e os gênios da F1. A Fórmula 1 havia sobrevivido aos seus demônios e descoberto a tecnologia. Mas agora, ela estava prestes a enfrentar sua maior explosão de emoção, tragédia e genialidade. Uma era definida não por máquinas, mas por homens. Uma guerra tão intensa que transcenderia o esporte, catapultaria a F1 para todos os cantos do globo e forçaria uma colisão inevitável entre o instinto humano e a fria lógica dos computadores. O palco estava armado. De um lado, Alain Prost, o professor, francês, calculista, metódico, um mestre da eficiência que pilotava com a precisão de um relógio suíço, sempre guardando 1% de segurança. Do outro, Ayrton Senna, o brasileiro possesso, um artista movido por uma fé inabalável e uma necessidade brutal de perfeição, que pilotava no absoluto limite, como se possuído por uma força divina. Era mais que uma rivalidade. Era uma guerra filosófica. Prost representava a razão, a ciência do racing. Senna, a emoção, a arte, a alma. Eles se respeitavam profundamente, mas essa mesma admiração é que alimentava o ódio. Cada um via no outro a antítese de tudo em que acreditavam. Suas batalhas, especialmente as colisões controversas em Suzuka em 1989 e 1990, tornaram-se lendas. Eles não disputavam apenas pontos no campeonato. Disputavam a própria alma do esporte. O mundo parava para assistir. A Fórmula 1 descobria o poder narrativo de uma rivalidade épica. Enquanto Senna e Prost cativavam o público tradicional, a Fórmula 1 olhava para o horizonte. Liderada por Bernie Ecclestone, um visionário comercial, o circo da F1 embarcou em uma expansão global sem precedentes. Não era mais um esporte europeu. Era um produto global. Bernie viu o que ninguém viu. Que a F1 não vendia apenas corridas, vendia glamour, tecnologia, estilo de vida. Ele empacotou isso e vendeu para o mundo. De repente, estávamos correndo em desertos no Bahrein e em circuitos ultramodernos em Xangai. O calendário virou um passeio pela economia global. Novos fãs, novas culturas, novos mercados. A Fórmula 1 descobria seu potencial como um super evento midiático, um esporte verdadeiramente mundial. Mas dentro do cockpit, uma revolução silenciosa ameaçava o ethos do piloto. A eletrônica chegava para ficar. Primeiro, foi o controle de tração, impedindo as rodas de patinarem. Depois, freios ABS, ajudas de embreagem, suspensão ativa. Sistemas que tornavam o carro incrivelmente rápido, mas quase à prova de erros. Os puristas reclamavam, diziam que os pilotos estavam se tornando meros operadores de sistemas. Onde estava a habilidade de domar um monstro sobre rodas? Onde estava a arte? A F1 descobria a tecnologia que salvaria vidas e aumentaria a velocidade, mas, para alguns, ao custo da alma. E então, no 1º de maio de 1994, no auge de sua glória e no meio desta revolução tecnológica, o mundo parou. Ayrton Senna, o ícone, o herói, morreu em Imola, após um acidente brutal. A tragédia foi amplificada pela morte de Roland Ratzenberger no dia anterior.
O esporte que havia avançado tanto em segurança foi lembrado de sua cruel realidade. A morte de Senna foi um golpe no coração do mundo do esporte. Mas de sua tragédia surgiu o maior legado, um choque de realidade que forçou a F1 a reavaliar tudo. A segurança, que havia estagnado, tornou-se a prioridade absoluta novamente. Colapsos de energia, barreiras de pneus, circuitos reformados, tudo foi redesenhado em nome de Ayrton. Ele partiu como o último piloto da era romântica, o artista que lutou contra a ascensão da máquina. Sua morte não foi o fim, mas um recomeço doloroso. A Fórmula 1 descobria, da maneira mais difícil, que não podia correr away from its own shadow. A era Senna-Prost globalizou o esporte e o colocou no mainstream. A revolução eletrônica questionou a própria natureza do heroísmo ao volante. E a tragédia de Imola forjou uma nova determinação para sobreviver. O romantismo dava lugar ao profissionalismo absoluto. Uma nova força, meticulosa e implacável como uma máquina, estava surgindo para dominar este novo mundo. A Fórmula 1 estava pronta para a sua era mais dominante, a era Schumacher.